E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Interfaces. Hoje eu tô aqui com uma nutricionista para falar sobre um tema que eu particularmente acho muito relevante, que é o emagrecimento sem terrorismos, tá? Mas antes, só quero lembrar vocês aí, quem está nos acompanhando ao vivo agora, quem não é inscrito no canal do podcast Interfaces ainda, por favor, se inscreva aqui no canal. E para a gente iniciar também, eu não posso deixar de lembrar, assim, o quão gratificante é ter o apoio do Santo Sushi, que a gente vai deixar o link aqui também da empresa aqui na descrição do vídeo. E agradecer aí por todo esse apoio que nos motiva a continuar produzindo esse conteúdo, divulgando informações científicas aí nas áreas da saúde, né? Quando eu criei o podcast Interfaces, a proposta era justamente interagir, assim, com profissionais qualificados de diferentes áreas para que a gente possa, de alguma forma, interagir e somar, né, esse conhecimento que a gente tem. Então, hoje, junto com a Manuela, eu vou falar, então, sobre esses desafios que a gente cria sobre o emagrecimento com terrorismo. Então, Manuela, bem-vinda ao Obrigada. podcast. Boa noite. Boa noite. E já começando de cara, assim, uma pergunta que eu acho que muita Hum, gente faz, né? hum. Por que nutrição, assim? De onde surgiu esse interesse? Olha, nutrição para mim sempre teve muito presente porque eu sempre gostei muito de comida e de comer. Na minha família eu sou a Magali, tenho essa fama e chegou num ponto que eu não queria nem a gastronomia para não estar tanto dentro da cozinha assim com a mão na massa, mas a minha paixão era estar cozinhando, fazendo alguma coisa, mas não assim tão tanta grande escala. Então a minha ideia quando eu entrei na nutrição era trabalhar nas unidades de alimentação, né? E aí no último ano e meio que mudou uma chavezinha na minha vida, assim, que eu pensei, não, eu quero ir pro consultório, quero clinicar, porque eu realmente acho que é isso que eu tô aqui para fazer, entendeu? E Sim. aí mudou essa chave e aí foi por isso que eu escolhi. A gente sempre tem uma visão idealizada, assim, né? Que foge um pouco da prática real. A gente Exatamente. tem aquele É, estereótipo da profissão, acha que vai ser é. uma coisa, começa a estudar. Isso aí. Quando a gente entrou, que a gente entrava entrou com essa mentalidade, várias pessoas disseram isso, até lá tu vai mudar de ideia, até lá tu vai mudar de ideia. Eu, não, Aham. capaz, não quero. Deus o livre consultório, Deus o livre consultório. Sim, E hoje tô aí. tá valendo. E tá curtindo o atendimento clínico hoje, então? Com certeza. Tá assim, alimentando muitos sentimentos em mim, porque eu tenho recebido assim tanto amor dos pacientes, parece que tem uns assim que a gente quer guardar dentro de uma caixinha, porque são muito queridos. Claro, tem vários casos complicados, mas o prazer de tu ajudar o outro e melhorar a qualidade de vida, né? Que às vezes o paciente não chega no objetivo dele, mas ele Sim, vem com um relato de, nossa, melhorei meu sono, hoje eu me gosto mais, a minha autoestima melhorou, eu tô comendo menos, e isso pra mim já é um grande resultado, sabe? claro. Já me A satisfaz. gente participa de um processo de mudança que é muito valioso para a pessoa mesmo, né? Assim, Muito, muito essa demais. interação. É, Eu tanto acho que isso é comum na área da saúde, a gente pegar esse vínculo isso emocional aí, com a aham. transformação, né? É, tanto que tem vários assim que falam que, nossa, adoro estar contigo, gostei muito de ti, vamos continuar. Eu sempre falo assim, tu Sim. não precisa voltar aqui para pro atendimento, mas se tu quiser voltar para me ver, eu vou te receber muito bem. Sim, sim, com certeza. A gente acaba criando essa Aham, um afinidade, né? vínculo, exatamente. Tá, e assim, além de ter essa parte boa, transformadora, que a gente vai descobrindo, né, novas experiências e Uhum, novas visões e tudo, uhum. sempre tem aquela, entre aspas, decepção também ao longo da Aham, graduação. aham, tem. Uma cobrança diferente. Na psicologia, a galera entra com um viés mais de humanas e se depara, às vezes, com estatística, com pesquisa científica, então é meio complexo, assim. A nutrição também, a gente acha que nunca vai pegar uma calculadora, não vai mexer, mas é química, é biologia, Sim, é fisiologia, é matemática também. Então, assim, nesse sim. ponto a gente também entra bem enganada. A gente entra com aquela coisa de, barbada, mas no fim das contas não é. E sem contar a própria burocracia do método acadêmico, assim, né, do ambiente acadêmico. Relatório de estágio, Sim, TCC, sim, trabalho sim. acadêmico. Aham. Nossa, quando isso acabou pra mim, eu pensei, meu Deus, que alívio. Porque é a Sim, pior parte da faculdade, na verdade, né? Porque a gente ali convive com os amigos, né? Cria um vínculo também com os professores, aprende bastante. A gente gosta eu gostava pelo menos de estar na sim, sim. Unicinos ou na Univale. Mas tinha essas partes, assim, dessa parte burocrática que tu falou, meu Deus do céu. E eu não Exato. sou tão boa para escrever também, então eu pensava, não Aham. conseguia desenvolver tanto, daí era mais sofrido para mim ter que fazer um relatório de estágio do que acho que para as minhas colegas, por exemplo. Entendo. Não, e aí para ajudar tem o método científico, né? Assim, as normas também, a Aham, BNT e tudo aham. mais. Isso era sempre uma colega nossa que fazia, Jordana, beijo, se tu estiver assistindo, era ela abençoada que fazia isso pra nós. Ah, maravilha. É, porque, querendo ou não, assim,
isso acaba dificultando mesmo a experiência do aprendizado, né? Sim, sim. Tu perde tanto tempo, tanta energia Uhum. naquela burocracia, naquele processo ali, É. tu Às vezes acaba... os professores fazem isso pra judiar da gente mesmo, né? Porque a gente tem que Sim. passar um trabalhinho pra se formar, Não, porque com se for certeza. fácil, não tá valendo. Com certeza, com certeza. E querendo ou não, assim, como é que tu vai terminar um curso superior se tu não consegue aprender Escrever, né, exatamente. Escrever um relatório, por exemplo, de claro, claro. estágio, não. Sem contar que se tem ainda projeção, assim, de, bom, tu vai fazer um curso superior na área da saúde, teoricamente tu vai seguir carreira acadêmica. Você tem essa visão ainda. Uhum, É, sim. eu tinha um ideal com isso, assim, hoje bem mais tranquilo em relação a isso, Hum. não tenho mais Não, tanto desejo. não, já Tô bem mudou de de boa. ideia. Não, tô bem tranquilo. Mas é que depois que tu te livra do estresse também, Sim, é aquele tu alívio, fica né? pensando, pô, vou meter mais 2, 3 anos aí, Aham, será? aham, é verdade, é Então, é verdade. tão bom dormir 8 horas por dia, né? É, foi isso que eu fiquei pensando também quando eu ia começar a pós-graduação. Eu pensei, ai, será que eu espero 6 meses? Mas se eu esperar 6 meses, eu não vou conseguir, eu não vou começar, não vou começar. Sim. Tu tá fazendo pós em qual área? Nutrição esportiva. Sim, que é bem diferente da visão que tu tinha lá no início. Isso, totalmente. Nossa, nem pensava nem na esportiva, nem em qualquer outra área, porque, na Uhum. verdade, muita coisa mudou durante. Que eu fiquei muito tempo também na faculdade, né? Eu levei 7 anos para me formar num curso que era de 4, por exemplo. Aham, Então, a minha vida mudou muito nesses 7 anos, no caso, né? sim. E eu também. Mas hoje é o que eu quero fazer e a área que eu gosto de fazer não é a minha maior área de atuação, mas é o que eu gosto de fazer. É a minha área. Eu já me vejo muito nela. Sim. Como é que tu relaciona esse interesse aí pela nutrição esportiva hoje com toda a tua trajetória, assim, tudo que... Como é que foi evoluindo isso? Como é que tu foi descobrindo esse interesse? Nossa, como é que eu vou explicar? Eu era totalmente diferente, principalmente quando eu entrei na faculdade. Não cuidava da minha alimentação, não fazia exercício, não cuidava da saúde, não tinha essa visão assim mais madura das coisas. E eu acho que eu fui evoluindo, né? Fui começando a me cuidar, fui mudando a minha forma de ver também a minha alimentação, porque a gente passa por esse processo também durante a faculdade, não é só o Sim. paciente, né? A Nutri também. E aí, hoje, no meu meio, assim, eu tô muito mais inserida, por exemplo, com pessoas que praticam, eu gosto de praticar, então, assim, a gente se vê mais ali e vê que é uma coisa interessante, que tu vê aquele resultado legal, né? E fora que eu acho que também é um pouco da estética, que também é outra área que eu gosto, então Sim. juntou uma coisa com a outra, sabe? Tá, entendi. Sim, eu sendo bem leigo aqui, mas Hum. a especialização em nutrição esportiva é pra tu auxiliar as pessoas a ter um rendimento melhor na prática de esportes ou... Num rendimento, tanto atletas de esportes, assim, corrida, essas coisas assim, ou até pelos fins estéticos mesmo. Ah, sim. Até mesmo o fisiculturismo também. Tá, entendi. Pô, legal. Uhum. Aham, aham. É bem desafiador, assim. Eu Bem. entrevistei um fisiculturista aqui. É? Aham, o Will, se estiver nos assistindo aí, um grande amigão. Vou te mandar depois o link da Tá, participação dele. tá. Vou olhar também. E ele falou dos desafios, assim, que tem, Nossa, é tem muito vários difícil. mitos e tudo, né? Mas é bem difícil, né? Até teve uma parte engraçada que ele falou assim, tem dias que o cara perde o controle, meu. O cara fica 2, 3 semanas na dieta, aí tu vai lá e come uma colher de pasta de amendoim. Daí eu pensando, pô, isso é perder o controle. Aham, aham. Tu imagina de tanto tão Imagina. restrito que é. Fora Aham, que normalmente essas pessoas têm que comer uma senhora quantidade de comida, sim. né? Então. Mas ao mesmo tempo muito específica a alimentação, né? Muito, muito. Tem que seguir aquilo ali, porque qualquer coisinha interfere no resultado. Isso é bem. Não é que nem o emagrecimento que tu, por exemplo, hoje eu tenho uma visão mais comportamental do emagrecimento, Aham, né? De aham. tu comer intuitivamente. Agora, para hipertrofia, tu tem que comer o que tá ali, na quantidade que tá ali, Sim. senão fica Como é difícil. legal essa parte da nutrição também, eu conheço algumas nutricionistas que trabalham com essa parte comportamental e Uhum, falam assim de a gente se conectar com o sentimento de saciedade mesmo, né? exatamente. E eu vejo que tem, claro que devido às proporções assim, mas a psicologia tem essa coisa de abordagem. Tem o pessoal psicanalista que trabalha com Uhum, viés mais humanista e tudo, e eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que é uhum. uma linha mais cientificista, mais que tem uns métodos mais claros assim, e tudo, né? Mais objetivos, e tudo mais. E eu vejo que a nutrição também tem diferentes abordagens. Tem o Tem, pessoal que trabalha mais tem. comportamental. Uhum, Quais, uhum. quais outras abordagens teriam, assim? Ai, como assim abordagens? Tipo, se eu chego para duas nutricionistas diferentes, assim, com essa Hum, questão da nutrição comportamental e tudo mais, talvez elas vão me prescrever algumas condutas diferentes, uhum. ou vão entender o caso diferente, mesmo que o objetivo seja o mesmo. Não tem um pouco disso? Sim, tem, com certeza. Porque primeiro que cada profissional é um profissional e tem a sua maneira de trabalhar. Claro, Segundo que claro. cada indivíduo tem as suas necessidades próprias, tem o seu estilo de vida, Sim, tem uma carga que vem, sei lá, desde o início da vida, né? Às vezes um comer transtornado, então as abordagens sempre vão ser diferentes, claro. né? Mas eu acredito muito nessa de tu
comer intuitivamente, saber diferenciar fome e saciedade, saber identificar a fome e a saciedade, e a fome e a vontade de comer são duas coisas diferentes. Então é aí que Aham, a gente mais erra. A gente come quando tá com vontade, nem sempre quando a gente tá com fome. sim. Então a gente acaba errando nesse sentido. E a gente tem essa coisa que aí já tem a ver com o título que a gente colocou, assim, né? De emagrecer sem terrorismo. Quer Uhum. dizer, tu não precisa necessariamente te privar das emoções ou Exatamente. do contato que tem com a alimentação. Só tu tem que fazer isso de uma forma estratégica, né? Isso aí. E assim, a gente come com as emoções, isso tá mais do que claro, mas tentar minimizar esse efeito das emoções na tua alimentação, porque a gente tem o costume de deixar tudo influenciar, no caso, na nossa comida, né, na nossa Uhum. alimentação, ou como meio de recompensa. Tipo, hoje eu tô estressada, então eu vou me dar o luxo de comer alguma coisa gorda, né? Mas quando, na verdade, a recompensa maior pra gente devia ser estar se alimentando saudável, porque é algo que a gente vai estar ingerindo, vai estar cuidando do nosso corpo, da nossa casa, que é a única que a gente tem nessa Sim. vida, né? Mas o quanto é fácil a gente aprender comportamentos errados e memorizar eles, né? Nossa, muito mais fácil do que os bons, óbvio, Aham. né? Isso desde criança eu acho que a gente é assim, Ah, né? total. Aprende rápido as coisas ruins, mas as coisas boas é mais difícil. Sim. E como eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, eu acabo levando muito em conta isso que tu falou, Uhum, assim, também, uhum, em diferentes demandas, assim, né? Mas, por exemplo, a pessoa que sofre com ansiedade. A ansiedade é uma emoção que tem sintomas negativos ali, de tensão, de medo, de desconforto, de tristeza, uma série de sintomas que naquele uhum, momento a pessoa está sentindo. uhum. Qualquer comportamento que ela fizer que aliviar a ansiedade no curto prazo, por pior que seja o comportamento, ele fica memorizado. Sim, ela vai se acostumar e vai sempre fazer aquilo, Sim, pode né? ser, sei lá, fumar um cigarro, tomar um copo de Uhum, cerveja, uhum, ou tomar um medicamento, uhum, ou, sei lá, se isolar. Às vezes a pessoa tá com uma ansiedade social. Ela tem um uhum. medo de se expor, por exemplo. Sim. E aí ela evita, sei lá, poderia convidar uma pessoa com ansiedade social pra estar aqui hoje, E ela não ia querer vir. sim. E aí, naquele momento que ela não veio, ela acha bom. Ela se Uhum, protegeu. uhum. Só que ela vai confirmando uma crença, talvez, de incapacidade. Ela vai ficando cada vez mais privada Sim, que dessas às vezes ela experiências, não né? sente no momento, mas depois ela vai acabar somatizando pra ela mesma, né? Exato, exato. Uhum, E o comportamento de enfrentar, ele também alivia a ansiedade. Só que uhum. aí a forma que tu te relaciona com isso é diferente, né? Sim, Tu sim. memoriza como um comportamento adaptativo, assim. Aham, aham. Que é um pouco disso que tu falou, assim, É, da é importância de tu conseguir associar um comportamento saudável a algo. algo bom, né, que te faça bem. Aham, E a gente trabalha muito junto, né? Então, muito está relacionado à psicologia com a nutrição claro. e que a gente deixa as emoções tomar conta. Sim. Tem muitos mitos na nutrição também, assim, em relação ao alimento, em Ih, relação à porção. vários mitos, vários mitos. É que as pessoas esquecem que o que funciona de verdade, que é o que elas não fazem, que é o arroz, o feijão, a Uhum, água em dia, isso elas não fazem. Daí elas vão buscar milagre em Herbalife, uhum. em Doce Fit, essas coisas todas, né? Sim, Que não funcionam, né? Por exemplo, a Herbalife, ela vai emagrecer, mas depois tu não vai tomar o resto da vida Herbalife, né? Tu vai sim, voltar a te alimentar normal. Só que como tu não tratou o teu hábito, o teu comportamento, tu vai voltar pro mesmo peso, ou às vezes até mais, porque a tendência é voltar até mais o peso que a gente perdeu rápido, por exemplo. sim. Então, não adianta buscar formas fáceis, não existe milagre, né? Tu tem que ir todos os dias, é um exercício diário, mas que as pessoas esquecem disso. É nada contra a Herbalife, mas se funcionasse, não. Não quero falar mal, mas se tu vê uma nutricionista falando bem de Herbalife, tu tem que tem que mudar de nutricionista. Só pra constar, assim, né? É, só pra constar. Tá valendo. Hum, E aí, assim, lembrei de uma frase, uma professora minha, ela uhum, sempre fala: antes da pessoa aprender um comportamento certo que faça bem pra ela, ela tem que se desfazer dos comportamentos errados. uhum, Tem que uhum. se desfazer daqueles hábitos errados, assim, né? É, Por exatamente. exemplo, o hábito de depender de uma Herbalife, de depender de alguma estratégia assim, né? Exatamente. O jejum também é algo assim que tá, vai emagrecer porque vai te gerar um déficit calórico, mas tu não vai fazer jejum o resto da vida também, porque também não é indicado pra todo mundo, mas Sim, ah, vai emagrecer naquele momento ali, né? E aí depois, tu não tratou o teu hábito, tu não tratou o jeito que tu lida com a comida, é mais doloroso, mas é muito mais efetivo tu fazer as pazes com a tua alimentação, tu lidar com a tua alimentação de uma forma mais leve, mais tranquila, do que tu ficar fazendo jejum, ficar fazendo dieta do ovo, dieta da lua, dieta da sopa, o que for, né?
porque não precisa não comer, na Quando a verdade. frase começa com a palavra dieta, eu já não gosto. Não, é exatamente isso que a gente trabalha no consultório. Eu falo assim, eu não quero te entregar uma dieta aqui, eu quero te entregar um estilo de vida novo, porque Sim. tu vai ter que lidar com a tua alimentação pro resto da vida, então tu vai ter que aprender a te adaptar. Sim. Não deixar os eventos externos influenciarem nisso, né? Porque as condições perfeitas nunca vão existir, né? Tu fica só arrumando desculpa para não fazer o que tu tem que fazer, que a maturidade te traz essa clareza de que não, tá, eu tenho que fazer, então eu sou obrigado. Sim. Maturidade, disciplina, né? Então é um exercício diário. É muito melhor, tu vai ser muito mais feliz fazendo uma reeducação alimentar do que um jejum, por exemplo. Sim, quando eu trabalho em alguns casos assim de transtorno de ansiedade, mas mais personalidade mesmo assim, tem um conceito que a gente usa muito que é a autoeficácia, que é um elemento da autoestima, mas que é aquele sentimento que a pessoa tem quando ela percebe que ela é capaz de mudar a vida dela. E não é uma coisa idealizada, assim. Não é que eu sou capaz de fazer tudo o que eu quiser, só acordar às 5 da manhã. Sim, Nada contra o milagre da manhã também, mas assim, prefiro... Não é tanto assim também, né? Exato. Mas o fato é que quando tu tem um nível ideal de autoeficácia, tu entende que tu tem uma responsabilidade sobre a tua vida. E por ter uma responsabilidade significa que tu não pode te descuidar 100%. E fugir disso também, Exato, né? exato. Tu tem que assumir essa responsabilidade. Assumindo ela, aí sim, aí tu consegue direcionar a tua vida mais ou menos pra onde tu quer, assim. A que tu acha que se deve essa hipervalorização do jejum? Eu já vi até pessoas falando que jejum cura câncer, umas coisas assim. Tem alguns estudos que mostram isso. É verdade, tá? Não é baboseira. Isso aí, não que ele cura o câncer, mas que se for um tumor no estágio inicial, ele aumenta a sinalização de defesa, alguma coisa assim, né? Isso aí, melhora a defesa. E como as células do câncer às vezes se alimentam da glicose, tu faz um jejum de não se alimentar, tu melhora, por exemplo, o perfil da insulina, da tua glicemia, colesterol, triglicerídeos. Tem benefícios, sim, né? Então, nesse sentido, pode ser que seja assim. Mas ainda está sendo estudado, né? Não quer dizer que seja, nossa, descobrimos o milagre do mundo. Não, ainda não. Tu falou sobre essa coisa da glicose e eu tava pensando assim, se algum dia eu pudesse influenciar alguma coisa, eu colocaria aquele mesmo aviso do cigarro em alguns biscoitos, assim, esse produto causa câncer também. Vai dando bolacha recheada pra criança. Devia ser, porque olha, é tão complicado quanto, porque na verdade a gente não tem noção, porque as pessoas não morrem de hiperglicemia, mas a hiperglicemia traz muitos problemas para a saúde, então acarreta que no final das contas pode ser que morra mais gente de problemas assim do que de cigarro, por exemplo, né? Sim, que é uma complicação. Possível, né? Bem e se tu for pensar assim, a prevalência, olha quantas crianças ingerem, vamos falar de marcas aqui, traquinas. Demais. Né? Refrigerante, alguns específicos aí também. Demais. Eu atendi um paciente esses dias, ele tinha 14 anos, eu acho, e ele tinha 132 quilos. Nossa. Com 14 anos. Sim. Se ele medisse 2,5 metros? Não tinha 2 metros. Ele era alto, mas não tinha tudo isso. E aí a alimentação dele era isso, era pão de manhã, pão de tarde, pão de noite, e aí quando saía um pouquinho era bolacha, levava bolacha pra escola, todinho, Coca-Cola, era uma garrafa por dia, mais ou menos. Meu Deus do céu. Sim. Mas tem crianças que já estão crescendo num meio de um comer transtornado, assim, de uma neura excessiva, assim, pelo excesso de peso, né? Com medo do carboidrato, ou com balança em casa, coisa que eu já não acho tão interessante a gente ter meio balança. Obsessivo também, né? Não precisa. Então, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com essas crianças quando elas começarem a crescer, porque... Sim. Tem os extremos também, assim, eu acho que se tu não for um atleta fisiculturista, não tem porque tá pesando a quantidade de arroz, né? Não. A balança, eu digo a balança de pesar o peso da gente mesmo. Ah, sim, entendi. Que eu acho muito pior do que tu pesar o teu alimento, né? Por exemplo, tá fazendo um acompanhamento, daí ok, vou ali pesar minhas colheres de sopa, porque às vezes a minha colher de sopa de arroz é diferente da tua colher de sopa de arroz. Mas agora, tu ter a balança em casa pra tu te pesar todos os dias. Aí, por exemplo, a criança tá ali comendo e as crianças ouvem, elas absorvem tudo do pai e da mãe, né? Então daí a mãe tá ali preocupada, tá fazendo jejum, tá tomando água de berinjela de manhã, de noite tá fazendo suco de vinagre com não sei mais o que eu já atendi paciente que fez isso também, pra não jantar, fazer um suco especial lá que tava no Facebook, por exemplo. Nossa, maravilhoso. Uma delícia, né? Daí tu vê o que essa criança vai absorver de tudo isso e como é que ela vai ficar depois, né? Porque é nessa fase que a gente desenvolve, tu deve saber, né? Que a gente desenvolve os transtornos alimentares na infância e na adolescência, né? A maioria, pelo menos. Sim, então, já cresce com essa coisa, assim,
meu Deus, não posso engordar. Sim, e aí sem contar, tem alguns específicos, tipo bulimia, por exemplo. Que a pessoa tá adotando um padrão compensatório para aquela compulsão dela. Exatamente, E às exatamente. vezes é em parte por isso, assim. Ou, por exemplo, às vezes algo da mãe com a criança, ou do pai com a criança, porque às vezes tem o bullying aquele em casa, que é meio que brincadeira, mas no fim a gente, né, somatiza, a gente não sabe como que vai soar isso pra criança, poder dizer, Uhum, ai, minha gordinha, ai, gordinha, ai, não sei o quê. Não é legal, né? Porque a gente não sim. sabe como que isso vai refletir pra ela depois, né? E tem um pouco de romantização também, assim, de o quanto é gratificante a avó fazer um negócio hipercalórico, É, cheio de isso açúcar ali, e a criança aí, comer. isso, Olha que bonitinho comer. ela gosta. Sim, Adora, óbvio, adora. Todo mundo adora açúcar, né? exato. E outra coisa é os pais tentarem compensar o que falta na educação com Uhum. doce, com comida, com gordice, né? Sim, sim. Às vezes o pai é um empresário, trabalha 15 horas por dia, chega em casa e quer Isso, quer fazer um. agradar o filho, a filha, né? Uhum, Então vamos comer o que tu quiser. O que que tu quer comer? exato. Pede pro pai, que o pai faz. Nossa, quando era pra ser justamente o contrário, né? Totalmente. Comigo nunca precisou perguntar, porque eu comia de tudo, né? Mas Aham. lá em casa era assim, não tem escolha, tá aqui a tua comida, vai comer, não comeu agora, vai comer depois, né? Porque Sim, pelo menos o arroz e o feijão que tá ali na mesa, tem que comer. E às vezes as crianças hoje em dia nem isso. sim. Come só arroz, come só massa, um franguinho de vez em quando. Sim, sim. Esses dias uma estudante de psicologia entrou em contato comigo para fazer algumas perguntas, uma pesquisa lá, e ela perguntou sobre transtornos alimentares, inclusive. E uma das questões que ela levanta é se, até a gente pode discutir um pouco aqui, Hum. talvez, se tu acha que as redes sociais influenciam nos transtornos alimentares, Ah, sim, né? com certeza, porque a gente se vislumbra com aquela vida daquela pessoa, acha que tudo que ela faz dá certo, e aí vai lá e tenta fazer com a gente, não dá, daí a gente se decepciona, né? Uhum, Ou acha, nossa, por que que para ela é tão fácil e para mim eu não consigo? Ou por que que dá e não dá? Então, eu acho que influencia bastante, sim, porque a gente se sente meio oprimido às vezes vendo tanta pessoa feliz, tanta pessoa bem. uhum. Só que a gente esquece que por trás da tela ali do celular, a gente não sabe como é que é a situação, o que que a pessoa fez pra Sim, ficar daquele jeito, porque, por exemplo, blogueira fitness às vezes faz propaganda de algum produto falando que deu certo, tá, mas ela fez mais coisa que o produto ofereceu, por exemplo, né? Fez jejum, ficou sem comer 3, 4 dias, sei lá, né? sim. A gente não sabe o esforço que ela fez, ela só dá ali o que ela quer que a gente saiba, né? E a gente se deixa levar por isso, nossa, se impressiona, né? E, poxa, quero fazer comigo também. E aí vai lá, se frustra, daí vai lá e segue outra e aí também se decepciona. Então, acho que influencia bastante, sim. É, eu acho que tem um outro ponto, assim, eu até cheguei a comentar lá, eu fiquei um pouco cético com essa coisa da associação entre redes sociais e transtornos Hum, alimentares, mas uma coisa que eu noto, assim, é que por a gente estar se comunicando muito de uma forma digital e muito exposto a isso, especialmente na adolescência, a gente acaba perdendo também as habilidades sociais, acaba perdendo uhum, o uhum. estímulo para desenvolver Sim, isso, né? sim. Isso acaba refletindo, assim, em baixa autoestima, em diminuição de uma série de redes de apoio que a pessoa poderia ter e tudo mais, então Uhum. isso agrava com certeza, né? É. Assim, claro que não tem estudos ainda e é difícil mensurar isso na prática, assim, dizer, então, agora com o Instagram bombando aí tem 30% a mais de casos de anorexia. E é Uhum. difícil calcular isso, Sim, até porque alguns anos atrás com certeza era subdiagnosticado, é, né? é Tinha muita verdade. gente que talvez fechasse o diagnóstico, mas nem tinha ideia. Uhum. Então, Fora os que a gente nem sabe, né? Que nem são diagnosticados, que... exato, exato. É. Então, mas assim, que é um elemento que está presente, que pode afetar, sem dúvida, né? Sim, Acho com que certeza, com certeza. E já falando em redes sociais, então a gente vai falando aqui sobre alguns mitos da nutrição. Hum. Teve aquele meme que eu te mandei, que Aham, eu fiz uma aham. polêmica lá. Galera que me acompanha lá no Instagram tá vendo, às vezes eu faço um monte de polêmica. Enfim, resumindo o meme aí pra quem. Até esqueci de mandar pro Gui ali, depois a gente compartilha, mas eu tinha. A galera que. Sei lá, não lembro em qual página eu vi, mas o meme dizia basicamente o seguinte: tinha uma blogueira falando que emagrecer apenas preocupado com a estética era gordofobia. Nossa senhora. Aham. E aí uma galera aplaudindo, achando aquilo o máximo, assim, é isso aí, vamos Aham. desconstruir esse padrão Ah, capitalista que sim, luta pelo corpo sim. ideal. Aham, sim, o padrão de beleza, não sei o quê. Isso, porque isso é Aham. opressor, aquela coisa É, clássica, assim, né? sei, do mimimi. É, normal. É. Só do E, mimimi. aham. E aí eu pensando, meu Deus, cara, o que que os caras estão fazendo? Aí eu até comentei, tipo, pô, aqui é o meu lugar de fala, deixa eu falar. Eu sei como é que é ser gordinho e Aham, ser aham. criticado por isso e tudo mais. Aí eu falei, meu, talvez a intenção dela até possa ter sido razoavelmente boa. Do tipo assim, ó,
Não vamos criar uma obsessão, uma paranoia com cada grama que tu engorda, tudo mais. Beleza. Mas dificilmente ela pensou isso, né? É bem provável que ela quis ser autoritária do jeito dela. Ó, vamos fazer todo mundo como eu quero e é isso aí. Sim. Mas- Porque hoje tem muito daquela coisa de, tipo, confundir a autoaceitação com uma forma de, tipo, ficar acomodado, no Exato, caso, né? exato. Ai, não, eu me aceito assim, então tá tudo certo, Uhum. né? E nem sempre é assim, porque não é que tu precise ser magro, né? Mas tu precisa estar saudável, pelo menos. Claro. E aí, nem sempre tu tá saudável, mas tu usa daquilo ali, tipo, eu me amo, eu me aceito, eu sou assim, pra não precisar mudar, pra tu ficar no teu lugar Sim. de conforto ali, né? Sim, é um excesso muito louco, assim, né? Que a galera faz. É óbvio que, eu tô acima do peso. Beleza. É claro que se eu não tenho coragem de sair na rua só porque eu tô acima do peso, É preocupante. é um excesso. Uhum. Agora, eu vou achar que eu posso ficar assim pro resto da vida, eu nunca vou estar em risco, só porque hoje eu não tenho uma doença cardíaca. Uhum. Sim, sim. E, sendo que dependendo dos marcadores que tu for avaliar, eu fiz um exame há alguns meses, eu tava até com ferritina elevada, sabe? Muito elevada? Não, questão tá. de uns 30, 40. Não, senão a gente já faz uma consulta aqui agora. Tá valendo? E aí, claro, era um período que eu tava bebendo um pouco mais. Então, Tá, entendi. às vezes pode influenciar um pouquinho também, né? Com certeza, com certeza. Não é só o sobrepeso, mas de qualquer forma, depois eu tava lendo assim, a própria gordura, se a pessoa tiver muito acúmulo de gordura, pode aumentar a inflamação e pode. Pode sim, porque na verdade a gordura, querendo ou não, é uma inflamação já de baixo grau, né? E aí ela potencializa todas as outras que tu tem. Então não é tão saudável assim. Mas se tu tá ali com os teus níveis, né, sanguíneos tudo ok, se tu pode praticar o exercício, mas não com a finalidade de emagrecer, né? Se tu tem um estilo de vida saudável, não, porque tudo depende também do ambiente que tu vive, que tu disponibiliza ali, né? Porque Sim. não quer dizer que tu tenha excesso de peso, que tu vai ter problema cardíaco, que tu vai ter diabetes, essas coisas todas. Então, muito, muito vem daquilo que tu faz com o que tu tem, Sim, né? sim. Mas aí o quanto é perigoso tu querer rotular as pessoas como gordofóbicas porque querem emagrecer, né? Não, é o que eu digo. Quem sabe cada um cuida da sua parte e deixa o outro fazer a parte dele. Tão mais fácil, né? Né? Tão mais fácil. A blogueira podia cuidar da vida dela também, podia, né, pelo menos disseminar coisas mais interessantes, porque às vezes que é só audiência também, né? Com Quer certeza. só falar alguma coisa assim pra ter audiência também. É que é muito fácil tu sair dizendo um monte de bobagem Claro, e o pessoal claro. aplaudindo, né? Porque sempre tem gente que vai aplaudir, né? Claro, é muito fácil tu encontrar um inimigo em comum. É super fácil. Falar mal do capitalismo, falar mal do corpo de beleza, do ideal, de não sei o quê. Cara, eu sei fazer isso também se eu quiser. Mas e aí, isso faz sentido pra alguém? Claro que não. Né? Então... Nem pra todo mundo, na verdade. Exato, né? E aí é por isso, assim, a intenção e o contexto onde isso se cria, como a gente tava falando, é óbvio que um excesso oposto também não é legal, né? A pessoa criar uma obsessão, assim, com peso, com estética, com tudo, a pessoa possivelmente se cobra demais, possivelmente tá num estado de sofrimento que não é legal e pode até acabar optando por coisas que não são tão saudáveis assim só pela estética. Exatamente. Então, até aí tudo bem. Mas daí é tu querer rotular como gordofobia, daqui a pouco querem considerar crime quem pensa que tem que emagrecer, sabe? Quem quer ir pra academia treinar e não é gordo, né? Tu não tá com câncer, quer emagrecer, então vai responder aí por injúria, por difamação, qualquer coisa. Nossa, acho que o mundo vai acabar quando a gente chegar nesse ponto. E eu não duvido que a gente chegue. Não sei se a gente tá tão longe. Se eu continuar. não duvido que a gente chegue, porque olha... É muito louco, né? É muito louco. Bah. E aí o pessoal não percebe o efeito nocivo que isso tem, assim. Exatamente. É que hoje a gente tem muita informação, muito acesso a todo mundo. Eu acho que isso é um problema também, né? Sim. Que a gente acaba... A gente tem informação certa, mas também tem informação muito errada, né? E aí vai muito da pessoa interpretar. E aí se tu não é da área da saúde, tu não tem muita noção... Tu vai pegar o que é mais fácil de entender ou o que faz mais sentido pra ti, né? Claro, e nem sempre é o que é verdade, de verdade. Não, sim. E aí o perigo que é, assim... É difícil definir uma opinião objetiva, mas eu estava vendo um outro exemplo. Nada contra também o Olavo de Carvalho, mas ele tava falando em um vídeo lá que o cigarro não faz mal, isso é invenção da indústria farmacêutica. Sim. E aí eu lembrei, tem colegas da psicologia que eles passam a faculdade toda falando mal da indústria farmacêutica também. Então é uma coisa que eles têm muito em comum. É uma assim. máfia, né? Nossa, a indústria farmacêutica inventa a doença mental para ganhar dinheiro, para capitalizar em cima, não sei o quê. E aí eu olhei o Olavo de Carvalho falando a mesma coisa, só que de outra forma. Que legal isso.
Quem sabe se a gente apresentar eles, Não, né? mas eu acho que internamente ele já Já deve se tem conhecer. alguma influência, porque a afinidade demais, assim. E aí eu pensei, cara, nada contra ele ter o direito de falar isso, mas eu fico pensando, e se alguém acredita nisso? Porque, sabe, daqui a pouco tu sai, Ah, eu vou fumar então, já que não né? dá nada. Sim. Né? E esse é o problema, assim, né? Tu fazer isso. Eu defendo a liberdade individual, assim. Bom, Uhum. se eu quiser sair daqui e comer uma traquinas ou um McDonald's, eu posso, devo ter o mesmo direito, teoricamente, de De qualquer fumar, de outro. qualquer outra coisa. Uhum. Beleza, mas não acreditando que eu tô fazendo bem pra mim, né? É, Esse que é o exatamente, problema. exatamente. Tu vai fazer, mas tu vai fazer ciente do que tá Claro, acontecendo, né? tendo a mais plena convicção. É Bom, isso aí. eu sei que eu tô optando pelo prazer e não pela saúde, beleza. É uma É escolha isso aí. consciente. É. Mas eu acho que tem que ser divulgado um pouco mais também essa noção de raciocínio, assim, né? Como assim? Da galera filtrar um pouco essas informações na Ah, internet é. e ver se realmente faz sentido. É, porque a gente quer ler qualquer notícia em qualquer jornal, em qualquer site e já acha que, nossa, já mudou a vida da pessoa por causa daquilo ali. Sim, e tem pessoas que são muito influentes, assim mesmo, né? Que elas falam qualquer bobagem, mas como elas já têm uma legião na volta, Nossa, a nutrição tem tantas, assim, que é, é bastante. Bastante. E tipo, aí, a Pugliese é uma, sei, a Mayra Cardi, aquela também é essa eu outra. não sei, né? É uma ex-BBB que acha que é nutricionista, então ela fica disseminando informações erradas também. Porque ela achou que passar pelo BBB é equivalente a... Não, eu não conheço muita história dela, porque eu nunca me interessei, porque eu tenho um ranço dessa mulher também, justamente por causa disso. Aham. Mas ela, eu acho que ela fez algum curso, alguma coisa assim, e Uhum. daí ela faz plano alimentar, ela emagrece pessoas, e daí ela. Não me lembro agora que foi a última besteira que ela falou. Acho que foi ela que falou da frutose da fruta que causa cirrose, sei lá. Acho que foi ela que inventou um mito bem assim, bem ridículo mesmo, que assim, dava vontade de. Ai, Tá, mas se tu comer quantas toneladas de fruta pra causar cirrose? não é nem essa, né? Só que Aham. como ela não sabe do que ela tá falando, ela falou de um jeito que deu pra entender que era das frutas. Sim, sim. Ou ela não soube nem ler onde ela tava pesquisando Uhum. pra saber que não é a frutose das frutas, é dos produtos industrializados, é do xarope de milho, xarope de glicose, desses aí. E que muito em excesso também, né? Não é Uhum. assim, vai comer 2, 3 maçãs que tu vai ter cirrose. Sim, sim. Mas frutas com um teor maior, tipo melancia, não afeta um pouquinho pra quem já tem, de repente, algum histórico, alguma coisa? Sim, por exemplo, para paciente diabético, a gente tem alguns tipos de frutas que a gente recomenda menos, né? Por Entendi. exemplo, banana, manga, essas frutas têm um teor de carboidrato um pouquinho maior, Uhum. que daí tem a frutose, no caso. Mas melancia são frutas que têm um maior teor de água, é mais tranquilo de consumir. Então, assim, é mais difícil ainda de tu. Tanto é que é uma fruta que a gente dá bastante para paciente que quer emagrecer, porque ela tem um volume grande, né? Uhum. E uma quantidade de calorias pequenininha, de carboidrato também. Uhum. Então, entre as frutas tem ali as melhores e as menos melhores para cada caso, mas nenhuma é ruim, né? E nenhuma tu vai deixar de comer. E tu não deve deixar de comer nenhuma, né? Perfeito, perfeito. E ainda talvez sobre mitos ou desinformações aí que a gente pode ter. Eu vi alguém falando, acho que era uma pessoa que não necessariamente é nutricionista também, Ai, assim. meu Deus. Aham. Mas falando que a aveia é inflamatória, alguma coisa assim. Nossa Senhora. Tu já vê Sério? que a pessoa já não sabe do que ela tá falando, no caso, né? Eu acho que era Mas, isso. não. A aveia, tadinha da aveia. É que nem o carboidrato também. As pessoas demonizam o carboidrato. Tadinha, é tão bom. A gente gosta tanto, a gente precisa Quer dele. dizer que eu posso comer carboidrato de noite, então? Pode comer carboidrato de noite. Não é o carboidrato que Sim. vai engordar, né? Que a gente se confunde com isso. Por quê? O que acontece? A proteína ela é tão famosa no processo de emagrecimento porque ela tem as suas vantagens mesmo, né? A gente Uhum. gasta mais calorias para digerir ela, para metabolizar ela. E ela dá mais saciedade pra gente, então a gente acaba comendo menos. Só que o carboidrato, a gente precisa de carboidrato também para nossa energia. O nosso cérebro se alimenta de glicose, né? Então, claro, tem adaptações ali, por exemplo, a cetogênica e tal, mas preferencialmente ele quer glicose, ele não quer outra fonte de energia. Então, a gente se confunde nessa parte de que o carboidrato vai engordar, porque ele dá aquela saciedade momentânea, mas logo depois tu tá com fome, mas porque tu come só o carboidrato. E Entendi. normalmente é o carboidrato refinado, né? É um açúcar, um pão, uma farinha, que tem uma digestibilidade alta, tu vai ingerir, tu vai, assim, a tua glicemia vai subir muito rápido,
E aí, tu logo depois, quando ela baixa, esse pico de glicemia baixa, tu tem uma fome de capivara raivosa, né? Aham. Então, não faz tanto sentido, mas a gente precisa de carboidrato. E o nosso corpo não tem um relógio analógico para dizer, 6 horas da tarde não dá para comer carboidrato. Não, ele não é assim. Ele tem um relógio, né, que funciona pela luz do sol. Então, assim, muitas das nossas funções no nosso organismo são reguladas por ele. Por exemplo, não é à toa que o horário de ir aos pés, por exemplo, da maioria das pessoas é de manhã, porque Uhum. nesse horário é onde o nosso intestino está se movimentando mais. Tem uma motilidade colônica maior. Então, é muito comum. Tanto é que a maioria das pessoas tem o reloginho do intestino de manhã, Sim. né? Então, por exemplo, o final da tarde, a nossa temperatura corporal tem um pico de temperatura mais alta, mas depois ela começa a baixar. Frequência cardíaca começa a baixar também, tudo para a noite, porque o nosso corpo entende que está na hora de descansar. Uhum. E aí a nossa digestão também fica mais lenta. Então, não é que tu vai engordar, mas é que talvez a tua digestão fique prejudicada, né? Ou o teu sono fique prejudicado. E não é à toa também que, por exemplo, os nossos hormônios de fome, a grelina, por exemplo, tem um pico entre as 5 e as 7 da tarde, da noite, né? Então, Uhum. assim, eu tenho vários pacientes que me dizem, nossa, meu problema é a tarde e a noite, meu problema é a tarde e a noite. Não é à toa e não é só o problema daquele paciente. Aquela sensação de parece que vai comer até o reboco da parede. Exatamente, é porque a gente tem mesmo, isso é fisiológico, da gente chegar em casa do trabalho e querer comer o mundo, mas por quê? Porque o nosso corpo é tão inteligente que ele quer que tu coma naquele horário e Uhum. depois tu vai fazer, se tiver fome, uma refeição mais leve, para não atrapalhar o teu sono, para tu poder descansar, tu poder repor as tuas energias, que é o que ele faz durante o sono, né? Sim. Ele equilibra todas as tuas funções de novo. Então não é que o carboidrato vai engordar à noite, nem a proteína, nem a gordura, e nem de manhã, nem de tarde, né? O que que vai te fazer engordar é tu comer mais do que tu gasta. Então é Sim, tu sim. comer em excesso, independente de quê. Pode ser até proteína, mas se tu comer em excesso proteína, também pode engordar. Tá bem. Parece, depois que a gente ouve uma profissional falando, parece Hum, tão óbvio, né? Por que que eu não pensei Por nisso que que eu antes? não pensei nisso antes? Mas é verdade, é isso Sim. aí. E aí é tão mais fácil acreditar em alguns mitos, assim, quando tu vê. Esse é um ponto curioso. Tem um livro que eu tô sempre citando lá no Instagram, mas eu vou Hum, comentar aqui também, hum. que é aquele livro do Daniel Kahneman, Rápido, Devagar, Duas Formas de Pensar. Não sei se tu já leu. Não, nunca li esse, não. Nossa, maravilhoso. Ele fala do quanto o nosso cérebro tem às vezes dificuldade para lembrar de raciocinar antes de acreditar em alguma coisa. Uhum, Porque nós uhum. temos Que a dois gente é sistemas. preguiçoso. Exatamente, é isso aí. E esse sistema intuitivo de acreditar com base na emoção é assim, se aquilo fez um sentido razoavelmente lógico e principalmente se tem afinidade com aquilo que eu já quero acreditar, eu nem vou pensar muito. Sim, Isso é uma é isso verdade aí. absoluta, É isso aí. Aham. né? E muitas das verdades que a gente vem trazendo, por exemplo, também vem disso, dessas crenças assim que a gente traz lá do vô e da avó. Eu acho Sim, que é sim. muito por isso, porque funcionou com uma pessoa e aí tá, então vai funcionar pra todo mundo Sim, também. é aquela mistura de um monte de folha com água que cura a gripe em 2 semanas. Só É, que se tu não tomar aquilo, ela passa em 15 dias. Então, é, é tipo isso, é tipo, ou a manga com leite também que mata, essas coisas aham. assim. Na verdade, não é. Sim, que viagem, né? É, A galera acredita em algumas coisas aham, muito loucas. aham. Coisa de vô e vó, que eles também trouxeram de sei lá quando, né? Sim. É que não tinha um método científico na época, né, pra tu Não, testar. o fulano comeu e passou mal e eles entenderam que Sim. aquilo ali não fazia bem, É né? essa dificuldade que a gente tem de separar a coincidência de uma relação direta de causa e efeito, né? Exatamente, exatamente. Por isso que existem hoje os estudos científicos, né? Pra mostrar pra gente o que que é Exato. realmente. Tanto que estudo científico pra comprovar as coisas tem de monte. Uhum. Mas o que que a gente tem que aprender a avaliar, não os leigos, né? Mas nós ainda, profissionais de saúde, é a qualidade daquele estudo também. Qual é a veracidade dele, né? O quanto que ele faz sentido, Uhum. né? Quanto que ele foi controlado, se ele tem uma eficácia maior do que o outro, porque estudo qualquer um faz. Eu fiz o meu TCC e foi publicado, né? Então, Uhum. assim, eu também tenho um artigo publicado e pode ser que o que eu falei lá não fazia sentido nenhum, né? Sim. Ou pode ser que tu viu alguma coisa interessante numa população, mas que tem uma variável que tu não conseguiu avaliar, ou que tu não Exatamente, conhecia, que tu não levou em consideração. exatamente. Uma série de coisas, né? E a galera, às vezes, não pensa muito nisso. Não, não. Por isso que tanta coisa assim que surge na internet, eu sempre reforço, tá, mas tu viu em artigo científico isso? Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe sempre vem com ideias novas. Mãe, cadê o artigo científico? Me mostra. Eu quero ver qual é o tipo de estudo que tá aqui, porque artigo científico pode ser que tenha, mas às vezes é um artigo científico que não tem uma tem uma palavra para isso, mas não tem uma veracidade Claro, sim. daquele Sim, método um feito. nível de confiabilidade altozinho. Isso aí. É. Uhum. E mesmo um estudo que tenha sido, que tu fez toda uma análise de uma população grande,
bem desenhado, Pode ser que metodologicamente. tenha os viés de, Sim, né, de qualquer tipo, na verdade, né? sim, porque o comportamento humano ele é muito aleatório mesmo, né? Muito. Você pega, por exemplo, tem uns mitos aí na psicologia que o pessoal reproduz também, Hum, em relação ao TDAH. uhum, Que se diz? De novo a indústria farmacêutica, hum. né? Que a indústria farmacêutica inventou o TDAH para vender um medicamento específico aí, Ah, sabe? Sendo que é um transtorno de sim, comportamento. sim. A pessoa Uhum. tem, de fato, uma distração a mais, uma hiperatividade, tudo. Só que o que se sabe hoje é que entre 5 e 6% das crianças tendem a ter. Se tu pegar, Nossa Senhora. se tu pegar aleatoriamente. Isso está no manual de psiquiatria, enfim, é Uhum. 5 a 6%. Significa que se tu pegar 100 crianças, é esperado que tu encontre de 5 a 6 crianças. Pois é, e ainda é muita É criança, muita, né? é muita. Só que não quer dizer que numa sala com 30 tu não pode ter 3 crianças. Uhum. Quer dizer que no meio de 100 vai ter 5 ou 6, mas de repente, se tu pegar aquelas 5 ou 6 e colocá-las Uhum. isoladas, vai ter uma população Uhum. onde tu viu ali que 100% das crianças tinham TDAH. É, e é isso que a gente consegue identificar no estudo, né? Que nem Exato. sempre o leigo consegue perceber ou entender, né? Exatamente, exatamente. E aí o pessoal fala assim que tá aumentando o número de diagnósticos. Vamos supor, Hum. se a cada 100 crianças é esperado que pelo menos 5, 6 tenham o diagnóstico, significa que a cada 1.000, de repente, vai ter 50, Uhum, né? uhum. Então, de repente, há 30 anos atrás, se conseguia identificar 15 crianças dessas 50. Hoje, com um estudo mais preciso, tu Sim. consegue identificar 40. É, Parece que aumentou em 120%, só que ainda aham. tá faltando 10 das que já era esperado. Sim, E sim, aí o sim. pessoal pensa, tá vendo como a indústria tá inventando esse negócio? Sim, todo mundo tem uma teoria da conspiração, né? Pra Sim, falar sobre. É sim. normal. Sendo que só tô avaliando de fato, assim, conhecendo Sim. a realidade e tudo, né? Não, e tu vê que é um problema real, né? Claro, Não é impossível ser uma invenção assim da indústria, sim, né? porque é óbvio, tu avalia o desempenho das pessoas. Se essa criança não consegue ficar sentada 10 minutos, se ela não Uhum. consegue aprender, não consegue memorizar, não consegue se concentrar, não quer chamar de TDAH, não chama, mas de repente o Mas ela comportamento tem. dela é diferente, né? Se te ofende com o nome, Assim, beleza, inventa um nome pra ti então. não Mas, quer aceitar, mas na verdade sim, teu filho tem. exato, tem um comportamento. Se a É. pessoa tem uma obsessão com o corpo, se ela se considera muito mais gorda do que de fato é, se ela tem a tendência a vomitar ou a fazer restrições, Uhum. possivelmente ela tem um transtorno um transtorno alimentar. Uhum. Não quer dizer que tu precisa dizer esse nome, rotular a pessoa com isso. Sim. O comportamento tá ali. É, E não é um comportamento saudável, esse que é o problema, né? aham, é verdade. Ele tá te causando prejuízo, sofrimento, tá limitando a tua vida. Bastante, né? Né? Por isso tem que ter intervenção. E muitas vezes eu vejo, por exemplo, que às vezes os transtornos alimentares nem sempre são falados, né? São expostos. Às vezes as pessoas têm vergonha, né? Por exemplo, eu atendi uma paciente que até é minha amiga, que no momento em que ela tinha compulsão alimentar, ela não fez acompanhamento nenhum, mas ela ficou anos com compulsão alimentar, engravidou e aí precisou parar com as crises, né? Porque senão ela ia perder o filho dela. E Nossa. aí, hoje o menino tem, sei lá, 7, 8 anos e ela foi se consultar comigo e daí que ela me contou. E eu conheço ela desde aquela época, mas, meu Deus, como a gente não sabia dela? Nem a minha mãe sabia, porque ela não Uhum. contava pra ninguém, nem os pais dela sabiam. Então, tu imagina se ela ia contar pra uma amiga ou pra nutricionista, né? Sim, Aí, claro, na consulta ela falou: "Não, eu quero te falar pra que a gente não corra nenhum risco pra que eu volte a ter crises ou que tu deve saber". sim. Mas isso veio também com a maturidade depois que ela se curou É que tem um do coisa. estigma também, né? Tem, bastante. Até hoje tem, se eu não me engano, uma lei que fala de psicofobia, sei lá, enfim, sempre tem um termo ainda. Mas essa lei é importante, de fato, até a intenção dela é muito boa, Uhum. que é a pessoa não ser discriminada pelo diagnóstico. Sim. Porque imagina, se tu fala em algum lugar que tem um transtorno da personalidade, a galera já pode ficar, Sim, opa, ah, não quero ser amiga né? dele. Aham. Enfim, a própria depressão tem um estigma também e tudo. E ao mesmo tempo tem transtornos que são romantizados. Em alguns casos, por exemplo, se tu tem um filho que ele é mais quieto que a média, que ele não se expressa, que ele não chora, não contraria, não dá a opinião dele, de repente ele é um filho perfeito. Mas tu vai avaliar, tem um diagnóstico de depressão, Ah, sim, um filho perfeito. Sim, mas né? tadinho. Né? Tão perfeito que chega a ter um transtorno, né? É verdade. Porque, tudo bem, de repente o comportamento ele é socialmente aceito, mas não quer dizer que ele seja saudável. Uhum. E às vezes a gente também não quer enxergar, né? Ou Exato. sabe, vê, percebe, mas fecha os olhos, principalmente quando é alguém próximo da gente Sim. também, né? É difícil lidar com o fato de ter alguém com transtorno, né? Nossa. Hoje, não era um transtorno alimentar, mas hoje eu atendi um paciente que era o marido, ele tinha uns 70 anos e ela uns 75, assim.
E ela tinha Alzheimer, tem, né, Alzheimer, e acho que ela tava com diverticulite, porque eles não conseguiram me explicar bem, tinha o diagnóstico ali do médico, mas eu não sabia se era uma inflamação dos divertículos ou se ela só tava sentindo dor. Uhum. E aí o relato dele era esse, eu faço tudo por ela, o que a senhora colocar ali pra ela comer, eu vou fazer, porque daí a dieta que ela vai fazer é um pouco difícil, daí ele, não, eu vou fazer tudo que a senhora mandar, porque a minha vida é ela, e se algum dia eu acordar e ela me dizer que não tem dor, assim, eu vou soltar fogo de artifício, porque essa rede de apoio também pro paciente também é muito importante, né? E eles também sofrem com os pacientes, tanto de doença quanto de transtorno alimentar, Sim, sim. né? Não é muito diferente, assim, porque por exemplo, eu imagino as mães das meninas com anorexia ou com bulimia, né? Porque tu não tem controle da pessoa total, tu não pode fazer por ela. E aí tu tem que estar ali dando apoio e se esforçando. Não deve ser fácil. Sim, tem um filme que ilustra isso, até aquele Cisne Negro, não sei se chegou a ver. Não vi também. É, Não vi também. ele fala de, é uma bailarina, se eu não me engano, que tem, É famoso, né? é bem Mas eu não famoso. vi. Aham. E aí tem várias hipóteses em cima do filme, mas Uhum. basicamente Mas era sobre isso. é sobre transtorno alimentar, parece. E o fato é que a mãe criou uma expectativa muito grande que a menina fosse uma bailarina talentosa. E aí tinha um nível de cobrança elevado também, algumas coisas assim, né? Uhum. E quantas vezes no próprio contexto familiar, sem perceber, a pessoa acaba sendo estimulada a reproduzir um padrão de comportamento que não faz bem. Exatamente, exatamente. Tem muitos estudos que mostram hoje em dia que também a nossa predisposição nem sempre é para doenças, por exemplo, dos pais ou dos avós, nem sempre é só pelo sangue que tu herda, pelos genes que tu herda, Uhum. mas é porque a gente vê aquela pessoa se comportando daquela forma a vida toda e, poxa, é meu pai, é minha mãe, eu vou me comportar igual, e daí dessa maneira a gente adquire a mesma doença, Sim, né? Mais pelo reflexo do comportamento, sim. muitas vezes a gente não consegue comprovar isso, mas é mais pelo reflexo do comportamento do que não só pelo gene que tu herda do pai e da mãe. A gente acaba modelando um pouco esse comportamento mesmo, né? Não tem como fugir disso. Tem um biólogo que eu gosto muito, assim, ele tem até uma linha um pouco ácida, eu gosto bastante disso, que é o Richard Dawkins, já ouviu falar? Richard Dawkins. Acho que esse nome não é estranho. Ele é autor do livro Deus, um Delírio. Já ouvi falar também, mas não cheguei a ler esse. O mais que me impactou dele é o Gen Egoísta. Ah, Que, enfim, tem outras abordagens dele, mas uhum, ele fala essa questão do gen egoísta, ele explica o quanto a natureza só quer a preservação daquela característica, independente de qualquer coisa. Então o gen vai fazer de tudo para passar para a próxima geração. isso, É. né? Isso se faz também com o processo de emagrecimento, né? Porque o nosso corpo não foi feito para emagrecer, né? Ele foi há muitos anos atrás, quando a gente vivia nas cavernas, por exemplo, emagrecer era um sinal de perigo, né? De morte. Claro. Porque só sobrevivia quem tinha gordura, porque a comida não era assim, com essa abundância que a gente tem hoje. Então, por exemplo, quando a gente começa a estar em restrição alimentar, o nosso corpo se adapta e ele tem mecanismos para isso, para que tu tenha mais fome ou para que teu metabolismo diminua, né? Então, assim, ele bagunça tudo aquilo ali para segurar aquela gordura, porque ele quer estocar aquilo ali, ele não quer perder, né? Sinal para ele de morte. Então, isso também pode falar um pouquinho do gene egoísta que tu disse, que é passado pra gente, Sim. sem que a gente queira, né? Desde que a gente foi criado, por exemplo, né? De que o nosso corpo não foi feito para emagrecer. Por isso que é tão difícil para algumas pessoas, porque além da mudança de comportamento, tem esses mecanismos fisiológicos também, que não é fácil, assim, de burlar, não é? Sim. Por exemplo, hoje em dia a gente vê que não dá pra gente julgar um gordinho que não consegue emagrecer. Ah, é tu que não fez a dieta, ou tu que não seguiu, tu que não te comprometeu. Claro que algumas das vezes a gente identifica Sim, que sim. é pelo relato do paciente, a gente vê que não seguiu mesmo e tal. Mas tem muitos que seguem ou que têm uma dificuldade para seguir e mesmo assim não tem o resultado. E não é porque ele não quis, ou porque é falta de vontade, ou porque é falta de força de vontade. É porque às vezes o corpo não quer mesmo que tu emagreça. Então tem que partir para outras abordagens, tem que ser mais assim específico, tem que buscar outras estratégias. Mas que não é fácil, não é fácil. Pois é, por que é mais fácil, na verdade, emagrecer os primeiros 5 quilos aí? E depois é tão difícil Ah, é porque dar continuidade. tu meio que desincha primeiro, né? Tu vai Aham. perder uns quilos ali de excesso de líquido e coisa e tal. E aí depois teu corpo vai te acostumar com aquela alimentação ali. Então fica um pouquinho mais difícil mesmo de emagrecer, porque, por exemplo, que nem essa questão do emagrecimento, o metabolismo ele diminui. Dependendo de um tempo que tu tá seguindo aquele plano alimentar, se
Não precisa nem ser monótono, mas com aquelas mesmas calorias, que é o que a gente chama de efeito platô, que é quando o corpo, a tua perda de peso fica estagnada. Mesmo depois de ter perdido bastante, ela fica estagnada. Por quê? Porque o teu corpo entende, opa, é isso que eu tenho para sobreviver, então eu vou diminuir a minha atividade. Então ele diminui teu metabolismo, ele gasta menos calorias porque ele quer economizar. Então por isso que conforme vai passando, fica mais difícil, tu tem que mudar a dieta, tu tem que às vezes dar novos estímulos, ou por exemplo, voltar com uma dieta normocalórica, aumentar o teu exercício físico. A gente tem que ir jogando assim, porque tu não consegue seguir tanto tempo a mesma dieta perdendo tanto peso. Entendi. E é muito individual também, como tu falava, assim, né? Cada pessoa vai responder de uma forma ao Exatamente. Tem gente procedimento. que responde rápido, tem gente que demora, tem gente que primeiro vai mudar a qualidade de vida com aquela dieta, depois ela vai perder peso. Tem muito da galera criar uma expectativa assim, eu tenho um amigo meu que foi, consultou contigo, por exemplo. E aí em 3 meses ele atingiu um resultado ideal. Aí eu vou lá e eu espero, bom, em 3 meses eu sou obrigado a ter Atingir a mesma coisa também, mas não é assim que funciona. Tem bastante, né? Deixa eu ver se a galera tá mandando algumas perguntas pra gente aqui lá no chat. É interessante porque, sem querer, assim, tu acaba criando expectativa mesmo, né? A questão é a gente entender, assim, bom... É que a gente se compara muito com o outro, né? Quando a gente não devia. Sim. Cada um é muito individual, até porque essas pessoas têm estilo de vida diferente, têm rotina diferente, têm um metabolismo diferente, têm uma história de vida diferente, que também influencia muito, tem uma genética diferente, então... Sim. É tudo um contexto, por isso que é muito individual. Aqui, ó, Carmen Maria Ritter falou NutriTop. Beijo, tia. É comadre da minha mãe, mas é tia porque desde pequena tá junto. Maravilha. Meu pai e minha mãe estão assistindo também. Comentaram aí. Enfim, cara, eu tenho o privilégio, na real, de ter alguns estilos de alimentação saudável modelado por eles. Assim. A gente tem... meu pai é agricultor, então a gente tem acesso a muita comida... orgânica, sem agrotóxico e tudo, né? Então... Natural, assim. Sim. Fruta, verdura, essas coisas. Maravilhoso. E só que, como tu falou, é perfeitamente possível engordar mesmo comendo isso. Claro. Não, mas é normal, né? Depende de todo um contexto, né? Sim. E eu até poderia colocar a culpa na faculdade. Durante o processo da faculdade, levei 7 anos também. Se for comparar o meu peso de quando eu iniciei até o TCC, eu cheguei a engordar mais de 20 quilos. Nossa senhora. A grande questão é que faz 3 anos que eu saí da faculdade. E os 20 quilos estão ali ainda. Então, tem alguma coisa diferente. 7 anos para 20 quilos, assim, não é de uma hora para outra, mas Sim. também é uma quantidade considerável. Eu já emagreci uns 5 agora. Tá, então tá. Depois daqui a gente faz a consulta, vamos perder mais uns 5. Claro, inclusive, a semana que vem eu tô lá no Natan, fazendo um clareamento. Então vamos se encontrar lá. Então tá. E aí já vamos falar depois aí. Já vamos combinar. Provavelmente eu vou deixar pra janeiro, sabe? Depois do Natal e do Ano Novo. Claro. Mas enfim, tá valendo. Inclusive, falando sobre isso, já além de atender lá na NM Dental, né? Que é em Osório. Fala onde tu atende pro pessoal que tá acompanhando. Bom, eu atendo em Tramandaí, na Mais Saúde, ali na clínica. Vai abrir uma em Osório também. Atendo ali no Natan, né? Na NM Dental Saúde. Dental Studio, e também atendo na Natural Fit, uma academia lá em Tramandaí também. Sim. A rotina sempre a mil. Cada dia eu digo que eu sou uma cigana, porque eu boto balança, boto computador, boto adipômetro, tudo numa mochila e eu vou até o paciente, vou até a casa do paciente, vou até o lugar. Agora tô com os projetos de começar a atender em Torres também, então daqui a pouco eu já tô esticando mais. Tá, quando tu precisar de atendimento para ansiedade, que é a minha especialidade, pode... Vou te procurar. Claro, o conselho não permite permuta. Teoricamente. Trocar um pelo outro, podia ser. Mas, enfim. Tá, depois a gente conversa, então. Tudo sob controle. Eu vou abrir um Instagram também, que tinha uma outra pergunta que alguém mandou quando eu falei aqui. Porque, assim, essas questões alimentares aí a gente vai aprendendo, mas além do hábito e tudo, né? Por que é tão difícil? Aqui, deixa eu achar a pergunta exata aqui. Na verdade é o seguinte. Se eu tornar uma salada mais saborosa, isso é prejudicial? No sentido, pelo que eu entendi, a pessoa queria saber assim, se eu não tiver disciplina suficiente para comer uma salada como ela é, se eu precisar sempre de um prazer. De um assim, prazer. Eu tô me prejudicando e tudo mais? Porque... Não, eu acho que não. Dependendo de como tu vai incrementar aquela salada, não é prejudicial. Às vezes até melhor, porque tu vai botar uma semente, vai botar um azeite de oliva, né? Limão, essas coisas assim.
Agora, pela questão de tu ter que estar sempre incrementando, eu acho que é muito pessoal. Se essa foi a forma que tu achou de comer mais verdura, mais fruta, sem atrapalhar a tua saúde, né? Sem botar um molho industrializado, por exemplo, Sim. eu acho super tranquilo. Eu não vejo isso como uma coisa negativa e também não acho que vá surgir, assim, depois algum efeito negativo quanto a isso. Ai, como dizem, é melhor feito do que perfeito, né? Exatamente. E outra, daqui a pouco ela, comeu ali com molho especial e depois, não, agora eu consigo comer sozinha, sem nada, porque Sim. tudo é uma questão de adaptação, a gente se adapta a tudo, né? Uhum. Então, nem sempre não quer dizer que vai precisar desse incremento aí. Sim, é que na área da psicologia tem. Eu não trabalho com crianças, né? Até quero, inclusive, trazer em breve, aqui já falei com a Pamela Eberhardt, minha colega, que ela é especialista em nutrição infantil. Nutrição infantil, não. Psicologia infantil. Super focada, né? Aham, no assunto. Aham. Mas até me perdi que eu tava falando sobre. Tá, sobre a questão do prazer, né? Isso. Tem uma questão que se fala muito assim. Hoje em dia é muito comum tu ver a criança de 1 ano, 2 anos comendo e assistindo um filme. Sim. Ela não tá nem Nem aprendendo prestando um hábito atenção, né, não. do ponto de vista da saúde mental, se acredita que isso possa atrapalhar. Não tem estudos comprovando ainda, mas Uhum. intuitivamente dá pra supor, né? Sim, com Aquela certeza. coisa que a gente não pode afirmar para não, né, mas É, intuitivamente a gente imagina que sim. bem não faz. Não faz. A minha especialidade também não é nutrição infantil, mas a Aham. gente entende um pouco, né? E eu vejo, assim, que tem muita mãe também que faz aquela coisa de bota tudo dentro do liquidificador, bate tudo e dá pra criança, por exemplo, na introdução alimentar, né? Uhum. Então, assim, a criança tem que aprender desde cedo a textura, o sabor, a cor, como pegar, como provar, né? Saber se gosta, se não gosta. Que a gente, por exemplo, as mães eu acho que não querem que a criança se suje, né? E querem facilitar. Claro, tem mães que têm uma rotina muito agitada. Mas o caminho não era bem esse aí. Então, quando a criança vai crescendo, eu vejo que o telefone, a televisão, os vídeos, as séries ficam como um modo de, tá, vai lá comer tua comida e deixa eu comer a minha, Aham. sabe? Sim, às vezes é o 10 minutos que a mãe tem de intervalo do trabalho e não Exatamente. consegue se conectar com. Não, e aí a criança também não consegue se conectar com o que ela tá comendo, Sim, porque de alguma forma ela vai aprendendo. E se ela não tá vendo, ela tá comendo algo que ela nem sabe o que que é. E daí talvez é por isso que ela não gosta de coisa verde ou de qualquer outra coisa que não seja arroz, por exemplo, ou massa, né? uhum, Que seja colorida, né? E muito a gente fala disso no Mindful Eating, né? De tu te conectar com o alimento e tem alguns estudos que mostram que a gente absorve melhor se tu tá ali prestando atenção naquele momento, curtindo aquele momento, sabendo o que tu tá comendo, observando, sentindo textura, sabor, né? É um jeito de tu comer mais devagar também, que sim, influencia também no emagrecimento, né? Porque às vezes a gente come o prato assim em 2, 3 minutos porque quer ver o fim daquele prato e não é bem assim o caminho. E nesse momento que a gente acaba comendo em excesso, que eu acho que a gente acaba pecando nisso de não saber a hora de parar de comer, né? sim. Bah, eu agora tô bem disciplinado, assim, sempre deixo o telefone bem longe de mim quando eu tô Longe, comendo. né? Porque é muito comum, assim, no meu caso, tá? Eu trabalho como autônomo, eu acabo fazendo toda a parte Uhum. até o momento. Inclusive, tô buscando aí, se alguém trabalha como assistente digital, quiser entrar em contato depois Uhum. pra me auxiliar com Já algumas faz a demandas. propaganda. Não, Já. não, com certeza, tô contratando aí, porque toda a parte de contato com o cliente tem sido comigo até agora. Então, às vezes, tem algumas pendências, assim, e tudo, Uhum. que, eu não vou perder um tempo hábil, né, pra fazer. Eu acabava fazendo no intervalo pra almoço, por exemplo. Sim, daí tá ali almoçando e também tá mexendo no Sim, aí, telefone. aí quando vê tem um cliente perguntando alguma coisa. Já que eu Uhum. respondi a primeira mensagem, como é que eu não vou responder a segunda? Sim, aham. Né? E aí, É. aí tu acaba resolvendo problemas assim que podem ser resolvidos depois. Só que aí naquele momento tu tá te estressando, tu fica Sim, acelerando o pensamento, tu fica. exatamente. Ou tu tá ali pensando, não tá prestando atenção, daí tu já pensa, não, mas tem que resolver isso, tem que resolver outro que lá. E quando tu vê, tu já terminou o prato e Sim, nem sentiu o gosto da comida. exato, Às vezes nem exato. sentiu. Aí um prato que tu poderia comer bem menos e ficar satisfeito, tu Exatamente. acaba. Porque se tu parar pra observar, e eu vejo isso muito na prática, é que eu, claro, quando eu vou propor o plano alimentar, eu dou uma porção menor do que normalmente as pessoas estão acostumadas a comer. Aham, E aí tá, e ele sempre relata assim, nos primeiros dias foi difícil, mas depois eu fico satisfeito, eu não repito o prato, eu como aquilo ali, por quê? Porque a tua saciedade fica muito diferente quando tu come devagar, né? Eu, por exemplo, isso é fácil pra mim falar porque eu como muito devagar, muito mesmo, e não é porque eu queria, é porque eu acabo comendo, eu não consigo comer rápido. Então assim, bota o talher na boca, aí larga o talher, daí mastiga, daí observa, porque a gente sempre almoça em família, todo mundo junto, sem telefone, no uhum, máximo uma televisão lá atrás com o Jornal do Almoço passando pra, né, dar uma recapitulada nas notícias. aham, Mas assim, a gente conversa muito, então eu acabo comendo, eu sou sempre a última a terminar.
E tem dias que eu vejo que o meu prato, não precisa terminar de comer, porque a gente acaba fazendo o nosso corpo um lixo, né? Ah, eu vou comer pra não jogar fora, vou comer pra não desperdiçar, ou porque vai sobrar só isso aqui. E não é o que a gente deve fazer, né? É a gente se atentar a esses sinais que o corpo dá, porque ele é muito inteligente, ele avisa a gente de tudo, a gente que não percebe, né? Porque a gente tá na correria, ou porque não quer perceber também, né? Não quer parar de comer, por exemplo. E se atentar a isso, que tu vai ver que com o tempo, e às vezes é muito rápido, porque eu vejo que tem paciente que em uma semana se acostumou com aquele plano alimentar ali, Sim. com aquela quantidade, e não passa fome, sabe? E o quanto é tóxico esse hábito, né? Enquanto tava falando assim dessa coisa, acho que todo mundo conhece alguém ou já teve algum familiar, alguma coisa que em algum momento da tua infância te fez entender, assim, ou pelo menos associar que tu ir na casa de um familiar, por exemplo, e deixar comida no prato é falta de educação. Sim, com É certeza. um hábito indelicado, assim. Ou o pai, ou claro, que o pai e a mãe dizer tu vai comer tudo, né, Aham. até o final, também não é tão legal assim, mas é mais nesse sentido de tu ter que comer, né, do que tu Sim, desperdiçar a comida. sim, Porque o pai e a mãe querem que a gente coma a comida de verdade para depois poder sim. comer as outras coisas, né? Mas realmente na casa dos outros sempre tinha essa, não Não, com pode deixar. certeza, exato. Deus o livre. É, e aí tu vai internalizando. Bom, se eu deixar a comida é falta de educação, Então eu né? vou comer tudo. Exato. Só que daí na hora de servir a gente tá com fome e serve a mais do que deve. Aham. Então é difícil separar isso daí. Exato, né? E o quanto é difícil depois que tá bem fortalecido uma crença, tu conseguir te Nossa, livrar dela. muito difícil, muito difícil. Que nem eu falo, é um exercício diário. Todo dia tu vai ter que lutar essa batalha, Sim, porque vai ter dias que tu vai perder, mas vai ter dias que tu vai ganhar. E toda vez que tu ganhar, tu vai pensar, poxa, eu sou mais forte do que isso. Então amanhã eu vou de novo. sim. Aí amanhã tu vai lá e perde, mas no outro dia tu vai ganhar de novo. E quando tu vê, tá ganhando. Mas é um. O hábito, comportamento alimentar, ele exige uma disciplina constante, não adianta, né? Muito, demais. Demais. Eu falo muito sobre disciplina com os pacientes, porque É, porque falam, às vezes eles me falam, ai, não tô motivado, ai, me deu preguiça, ai, não sei o que. Cara, tu tem que ter um pouquinho de disciplina. Fazer o que deve fazer, mesmo sem vontade, sem motivação, porque a gente é adulto, a gente não é mais criança, né? uhum, De, por exemplo, comer só o que a gente gosta. Não, a gente tem que entender que tem coisas que a gente não gosta tanto, mas que a gente tem que comer pelo bem da nossa saúde, sim. né? Então, isso também faz parte de uma disciplina. E tu fazer aquilo que tu sabe que tu deve fazer com tua responsabilidade, por exemplo, e atuar nisso. Tu curte, ó, mudando bastante de Hum, assunto aqui, mas aproveitando já que tu falou disso, tá. tu curte oferecer também ou pensa sobre, assim, treinamento online, alguma coisa? Acompanhamento, tu diz? Pensando mais num formato, vamos supor, para quem não pode investir no teu atendimento agora. Um treinamento mesmo, assim, de Uhum. alguns hábitos, algumas coisas assim. Para pacientes. Porque enquanto eu tava falando, eu tava Uhum. pensando assim, quanto pode ser interessante fazer uma parceria, às vezes, Uhum. a parte cognitivo-comportamental, a gente faz um treinamento online, pode fazer em grupo, assim, com vários Uhum. pacientes, Uhum. vários clientes, no caso, né? Pra gente seria, Nossa, acharia ótimo. né? Nunca Porque, tinha pensado nisso, claro, mas não para pacientes, pelo menos, né? Mas sim. Não, porque às vezes eu acabei fazendo alguns treinamentos, assim, 3, 4 nesse sentido, e penso em fazer mais em breve, assim, uhum. porque às vezes a pessoa não tem o dinheiro para investir no acompanhamento individual naquele momento, Sim, mas ela precisa de um auxílio. sim, aham. E a gente já conseguiria fazer esse auxílio, de repente, através de um treinamento. Claro, claro. Porque tem muitas nutricionistas, por exemplo, que falam sobre tu não mudar o plano alimentar do paciente quantitativamente, mas qualitativamente. Sim, Então, no caso do treinamento, por exemplo, dessas pessoas, seria interessante porque a gente ajudaria no comportamento, nessas técnicas, mas a pessoa mesmo iria escolher a sua alimentação, né? Sem precisar contar caloria ou diminuir aqui, diminuir ali. sim, Isso seria muito interessante, porque na verdade é isso que a gente quer passar para o paciente quando a gente faz um plano alimentar para ele, ó. De começo é mais pontual, porque se tu quer um objetivo, a gente vai trabalhar para isso, mas depois a ideia é que tu faça as tuas próprias escolhas para te manter nesse peso, porque não é normal ficar oscilando de peso tantas vezes assim por ano ou na vida, né? sim, O normal é a gente ir ganhando peso gradativamente. sim. Mas por quê? Porque a gente não sabe comer, né? A gente se atrapalha nessa parte, porque se não fosse isso, Exato, e às vezes eu vejo assim, teve um treinamento que eu fiz, eu trabalho bastante com ansiedade e com procrastinação. E eu fiz um que era só para eliminar distrações. uhum, Distrações assim, tipo redes sociais, distrações mentais e tudo. Coisa bem eu posso simples. participar também. Pode, claro. Inclusive, tu com essa rotina, É, posso participar também. inclusive eu vou adaptar o treinamento para fazer uma coisa mais Uhum. completa. Mas que era assim, era só
alguns elementos bem básicos, coisas que eu pensava, pô, a galera que me segue, ela já conhece isso pelo meu conteúdo, se quiser prestar atenção. Só que qual é a diferença de um treinamento? Tu tá ali ao vivo com a pessoa durante 1, 2 horas e tu consegue tirar dúvidas dela ao vivo. Sim, na hora, Tu né? consegue compartilhar bem mais ferramentas. A pessoa e tem uma coisa que é comportamental também. Se a pessoa tá te seguindo e pegando o teu conteúdo de graça, ela tem um nível de engajamento. Se ela pagou, tipo, sei lá, R$70 pra estar no treinamento, ela já tem a obrigação de fazer valer a pena aquele... Exatamente, porque eu penso muito nisso também, não de cobrar pelo dinheiro, mas pelo valor que a pessoa vai dar para aquilo ali, né? Sim, uma professora lá do estágio da Facos, ela dizia que era uma objeção, assim, por uma questão legal e ética, a gente, enquanto estagiário, óbvio, né, a faculdade fazia um atendimento voluntário, comunitário, então o paciente não tinha nenhum custo, né, mas ela falou até que se a universidade conseguisse fazer isso de uma forma que ficasse o dinheiro, não, claro que não com o estagiário, mas com a instituição. Sim, de verdade, né? Que fosse um valor simbólico, assim, 10, 15 reais, porque ela dizia que o paciente que não paga em dinheiro, paga em sintoma. No sentido de ter menos engajamento. É verdade. E Porque parece que as pessoas não dão tanto valor, né? Exatamente. E na terapia tem uma coisa assim, com casos de ansiedade, com casos de trauma, às vezes a pessoa está muito tempo sentindo muito mal. Ela vai lá e faz 2, 3 sessões, naquele momento ela aliviou a ansiedade. Só que ela não aprendeu novos padrões de comportamento ainda. Sim. Só que, como ela tá no atendimento voluntário, ela se sente tão bem e constrangida de continuar ocupando um lugar de alguém, que ela vai lá e cancela e dá a vaga para outra pessoa. E aí não volta. Depois ela percebe que ela teve uma recaída, que aquilo era só um efeito momentâneo do início da terapia. Do início da sensação ali. Exato. E aí ela não consegue voltar pra terapia, porque já tem uma fila de espera. Acontecia isso bastante, assim. Então, daí a importância de ter uma forma de engajar melhor a pessoa, né? Sim. Inclusive, como eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, tem essa coisa assim, eu sempre inicio o atendimento com frequência semanal, só que antes da pessoa receber alta, eu vou aumentando o intervalo, para um atendimento a cada 15 dias, um atendimento por mês, para ver como é que a pessoa mantém o resultado. Vai se sentir, é verdade, faz sentido. Né? Porque senão, olha, imagina uma pessoa que a vida toda teve autoestima baixa, se sentia defeituosa, tem ansiedade, se sente tímida, enfim, não consegue concluir alguns objetivos. Aí ela vai lá e faz 2 meses de terapia e se sente muito bem. Aí vai lá e termina o atendimento. E aí termina o super-homem também. Dentro de 3 meses a pessoa volta com todo o prejuízo, o que ela vai acreditar? Nossa, eu sou tão incompetente que nem depois da terapia eu não consigo. Eu não consigo, ainda volta pior, né? Claro, não, nem volta pra terapia às vezes, porque está tão desacreditada. E com vergonha às vezes também, né? Poxa, já recebi alta e por que eu vou voltar aqui de novo? Exato. Então, naturalizar isso, né? Lembrar que, primeiro, recaída faz parte do processo de mudança. Segundo, assim, que exige um tempo maior para consolidar aquele comportamento, né? E terceiro, cada pessoa vai reagir de uma forma. Então, eu acho que pode acontecer com um processo de emagrecimento também. Era o que eu ia dizer, eu falo isso para os meus pacientes também, que nem a questão da motivação ali, ou essa semana não deu para eu seguir, ou meu pai tá doente, ou alguma coisa assim. Sempre vai ter as adversidades, né? Tu vai ter que aprender a lidar com isso e assim, a recaída vai acontecer, tu vai levantar de novo, tu vai cair de novo, tu vai levantar de novo. Isso vai levar um tempo, até que a tua caída vai ser menor, né? A tua queda vai ser menor, ou tu vai desviar daquele buraco, mas vai cair em outro. Então, assim, é normal da vida, como com qualquer outra situação também, né? Sim. Tem um outro conceito que eu gosto bastante, assim, que é a noção de regressão à média. E eles falam que, os pesquisadores que trabalham com essa ideia, assim, explicam que o nosso comportamento ele tem uma média, mas que naturalmente, em alguns dias, a gente vai estar um pouco acima da média e um pouco abaixo da média. Então, pega o nosso desempenho no trabalho, por exemplo. A gente tem o mesmo nível técnico, claro, é natural na área da saúde, nem preciso te perguntar pelo tudo que tu falou, mas a gente está sempre buscando mais conhecimento. Então, a gente naturalmente vai melhorando a nossa qualidade do nosso trabalho. Mas vai ter algum dia que, de repente, a gente dormiu mal, tá mais cansado, tá mais estressado, faz um atendimento e sente, pô, não foi tão bom quanto poderia ser. A gente fazendo ali uma mentoria na semana seguinte ou não, é bem provável que na semana seguinte o comportamento volta no mínimo para a média. Sim. Isso é natural. E da mesma forma o contrário, assim, vão ter dias que eu vou ter um super desempenho, vou achar que eu sou o cara, e depois eu vou voltar para minha média, vou ter um declínio do desempenho. Qual é o problema de pessoas que têm facilidade para fazer uma falsa associação? Se acontece alguma coisa nesse intervalo, elas acreditam que aquilo causou a queda ou o aumento do desempenho. E aí associa aquele comportamento a algo ruim, por exemplo. Exatamente. Teve um caso de um treinador de pilotos de avião, que sempre que um piloto cometia qualquer erro trivial, assim, ele dava uma baita de uma bronca. 2, 3 semanas depois, o piloto voltava pro seu desempenho basal. E aí ele achava, tá vendo?
a minha bronca tá causando a melhora no desempenho do piloto. Quando era só uma regressão à média, né? Então ter essa naturalização também, assim, eu acho que é importante. A gente lembrar que o nosso comportamento ele vai oscilar naturalmente. Sim. E eu tenho que prestar atenção na minha média comportamental. Sim, sim. O quanto que tu faz normalmente, né, no caso. E no caso da parte alimentar, é o que eu faço na minha rotina, diariamente, assim. Se de repente um final de semana eu faço um jejum, ou se eu saio pra comer uma pizza, isso não é o mais importante. O que eu faço na maior parte do tempo. Exatamente. Eu sempre falo que tu tem que viver 80 e 20, né? 80% do tempo e da tua prática, dos teus hábitos sejam saudáveis, que favoreçam a tua saúde, né? E os outros 20 que tu vai fazer não vai anular os 80, né? Porque é muito maior. Mas o problema é que a gente faz 50-50, 40-60, né? A gente não leva dessa forma, porque não deveria ser assim, né? O normal seria... Porque a gente tem muita oferta de comida hoje também, né? Sim. E não é que a gente não possa comer, é que a gente tem um comer transtornado quase, porque a gente come em excesso, ou tudo é comida... toda forma de recompensa, a gente, então vamos comer, vamos sair para jantar, vamos comer alguma coisa gorda, vamos, né? Todo o acalento no coração também é em forma de chocolate, é em forma de doce, é em forma de fritura, né? E quando não deveria ser assim. Só que se tu faz 80-20, esses 20 não vão atrapalhar. Então, é a gente saber lidar, e por isso que eu falo do equilíbrio, que a gente tem que equilibrar tudo, não é que tu não pode mais comer, mas se tu comer mais do saudável, entre aspas, o que tu comer de ruim não vai atrapalhar, né? Não vai fazer, aquilo ali não vai fazer quem tu é, no caso. Perfeito. Eu acho que mais do que nunca, assim, fica a proposta pra gente fazer um treinamento em breve. Bora. Já vou até dizer o seguinte, a galera que tá acompanhando, quem for assistir depois ali esse vídeo, quem tiver interesse por saber, assim que a gente estiver lançando o treinamento, clica no meu perfil, vai ter um link que direciona pra lista VIP, onde toda semana eu compartilho conteúdo gratuito sobre ansiedade e procrastinação. Assim que a gente tiver mais detalhes sobre o treinamento, eu vou compartilhar uma oferta com condições especiais lá pro pessoal da lista VIP, tá? Então, quem tiver interesse, deixa aqui nos comentários também o que acharam aí da proposta, a gente vai mantendo contato. Manuela, muito obrigado aí pela presença, curti muito, assim, essa ideia. Eu que adorei. Maravilha. Mais tranquilo agora? Agora sim. Porque quando tu falou da pessoa lá que tinha medo de se expor, eu pensei, nossa, eu quase fui essa pessoa hoje, né? Mas eu vi. Imagina. Não, e a galera chega aqui no estúdio, vê todo esse equipamento, assim, essa estrutura. A gente se assusta. Impressiona, né? Esse é o 13º episódio já, e sempre é uma ansiedade que rola. Assim. Pra ti também? Claro. Então tá. Não, é que tu falava comigo de uma forma tão normal. Não, ele deve estar de boa, né? Eu que tô aqui passando vergonha. Não, mas faz parte. Eu já tive transtorno de ansiedade na adolescência também. Então até hoje a ansiedade tá aqui, sabe? Só que... Sim, tu só sabe lidar com ela, Exato, no caso. Não deixa mais ela me limitar, assim. Eu acho que isso é importante. Como tu falou, assim, de cada pessoa ser única. A gente tem por temperamento, até por base genética, biológica e tudo, cada pessoa tem um nível de neurotransmissor, um nível químico que é individual. Então, de repente, a minha forma normal de reagir com uma situação ansiogênica pode ser um pouco mais elevado do que a maioria das pessoas. Com certeza. O que eu não posso permitir é que, por estar sentindo ansiedade, eu deixe de participar de alguma coisa que faz sentido pra mim, assim. Exatamente. Que me prive, ou que te vai fazer bem, né? Exato. Principalmente como isso aqui. Exatamente. E no caso, o que a pessoa pode ter, às vezes, em relação à alimentação. Por não ser tão prazerosa aquela refeição, a pessoa vai deixar de fazer. De fazer, exatamente. Curioso. Bom, baita aprendizado. Eu quero rever depois pra pegar as informações de novo. Vi que tem várias coisas que tu foi falando, eu fui pensando, mas eu já fiz isso. Então, faz parte, né? Faz parte. A gente também erra quando não é aluno ainda. Quando não é nutri ainda. Sim, com certeza. Bom, então, só tenho que agradecer aí pela presença, pela parceria. E todo mundo que está nos assistindo também, agradeço muito pela atenção. Lembrando, né, gente, quem não é inscrito no canal do Podcast Interface ainda, se inscrevam. E aqui na descrição vão ter as nossas páginas, a minha e da Manuela. Visitem lá o conteúdo dela, que tá produzindo conteúdo bem interessante. Bem legal. Dá pra gente refletir bastante, se identificar. Então, tem vários memes também. Pô, mas faz parte. Faz parte. Nada melhor, né? Como é que o pessoal faz pra contratar o teu serviço hoje, então? Como eu também lido diretamente com o meu paciente, né? Então é só entrar em contato comigo ali no Instagram, @ManuelaNutri. Tem as informações ali, pode falar comigo por direct, tem o meu WhatsApp nas publicações também, tem os locais que eu atendo. O Instagram é a minha via maior hoje em dia. Maravilha. A gente tem que estar na parte digital também, não adianta, né? Não tem como fugir. A gente tem que aceitar. Foi difícil
pra mim aceitar, mas eu já entendi. A formação acadêmica faz a gente pensar que é errado, assim, que é meio supérfluo, né? Exatamente. Acho que foi isso que faltou um pouquinho na faculdade também de nutrição. Que, claro, hoje em dia que a gente tá vendo mais isso de que a gente tem que estar inserido na parte social, mas a gente não tem um aprendizado, assim, de marketing ou de gerir consultório, por exemplo. Na psicologia tem uma militância contrária, inclusive. Sério? Sim, como assim um psicólogo vai estar se expondo em redes sociais? Isso é coisa de capitalista, é antiético. Meu Deus. Claro, com certeza. Mas a gente filtra, né? Não dá pra dar um terceiro. Isso aí. Cada um absorve o que quer, né? Com certeza. A gente tem que usar o raciocínio lógico. Ainda bem que a gente tem essas diferenças aí, cada um se expressa de um jeito, a gente vai vendo que faz sentido. Bom, gente, eu quero agradecer também mais uma vez aqui o apoio do Santos Sushi e deixar registrado aqui meu agradecimento mais uma vez ao Estúdio Tanto também, que recebeu esse projeto. A gente teve agora esse ano 13 episódios, né? Foi um projeto de muito aprendizado para mim, muita experiência. Tô tirando alguns dias aí de férias no próximo mês, mas ano que vem eu tô entrando em contato novamente pra gente dar continuidade, tá? Por mim, a gente continua realizando esse projeto aqui que é muito satisfatório. E eu não posso deixar de indicar também todo mundo que tem esse projeto. Eu vejo que alguns colegas me perguntam assim, como é que é para criar um podcast? Eu sempre dou a mesma resposta, cara, entra em contato com o Estúdio Tanto direto. Não vem perguntar para mim, não faço a menor ideia. Eu mal sei colocar o fone aqui, como é que eu vou saber? Então, mas o pessoal do estúdio trabalha com todo o suporte que a gente precisa aqui. Então, deixo registrado o agradecimento e a indicação também. E nos vemos então no próximo vídeo, cara. Obrigado pela atenção.